que levaram praticamente para a formação desse pivô no semanal e o rompimento da linha de tendência de baixa no gráfico diário, como eu demonstrei. Trazendo para nós essa expectativa positiva de continuidade de movimento ascendente nas bolsas. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, espaço onde debatemos aqui o que aconteceu de mais importante, relevante na semana, dando aquela passada nos principais ativos e tentando sempre projetar algo importante e relevante aqui para a tomada de decisão de vocês. Antes de entrarmos no papo de hoje, ontem à noite tivemos uma masterclass com o Júlio, estava incrível, foram mais de 2 horas de aula falando de análise fundamentalista, colocando quais indicadores nós precisamos analisar para tomar as decisões nas ações. Teve uma aula sobre análise gráfica também para ver questão de time e gerenciamento de risco. E a gente deixou essa aula disponível aqui no YouTube para vocês, tá? Então é só vocês procurarem aqui nos eventos ao vivo, Masterclass para Bolsa de Valores, aula sensacional, gratuita para vocês, está aqui disponível no canal do YouTube. E para quem for aqui do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul, no dia 23, a partir das 18 horas, nós estaremos com um evento falando de cenários macroeconômicos. Eu estou trazendo como convidado o Felipe Arslan, que é um dos sócios da Vinland, que é uma das principais gestoras hoje do Brasil. E estaremos presencialmente aqui no Espaço do Empreendedor da ACI, pelo qual nós aqui da Foco somos patrocinadores desse evento. Então a gente está prestigiando também tanto o local quanto a entidade, com um evento aberto aí para toda a sociedade. Então quem for local aqui, eu vou pedir para colocar o link de inscrição aqui abaixo. Então é evento presencial, tá? Então se você não tiver a possibilidade de estar aqui pessoalmente, então não adianta, né? Então não será transmitido. Muito bem, o que tivemos de importante essa semana? Nós tínhamos uma expectativa muito interessante para dois aspectos, dois guidance bem importantes, que poderiam dar sustentação e até aquele impulsionamento para a continuidade do movimento ascendente na nossa bolsa. Um deles era a continuidade da relatoria do arcabouço fiscal, que está dentro da Câmara. A expectativa é que fosse entregue entre quinta e sexta-feira, mas atrasaram, né, em função de alguns detalhamentos, algumas negociações, porque está sendo melhorado dentro da Câmara. Isso que é bastante interessante, especialmente a questão da responsabilidade fiscal. E está enfrentando alguma resistência do próprio PT, por incrível que pareça. Como o ministro Haddad está em viagem ao Japão, achou-se melhor aguardar até semana que vem para entregar o relatório final. Mas não acredito que isso tenha atrapalhado alguma coisa, mas especialmente a questão da inflação, dos dados de inflação que sairiam na sexta de manhã. Existiu uma forte expectativa que esse dado viria abaixo do consenso. E ele veio levemente acima, né? Colocando um pouquinho de água fria na expectativa dos principais analistas e agentes do mercado. E isso talvez não tenha dado aquele impulsionamento que aguardávamos, né? Então, eu já até vou colocar o gráfico do Ibovespa aqui na pedra para que a gente faça uma análise. Vocês devem lembrar, na semana anterior, eu tinha colocado vários elementos que me faziam acreditar na possibilidade deste rompimento e da formação do pivô de alta. Já vou mostrar o gráfico semanal aqui para vocês também. Já no fechamento, como vocês podem ver aqui, fechamos já acima da linha da LTB. Confirmamos o pivô no semanal. Vou colocar o gráfico semanal aqui para vocês. Vou dar um zoom para deixar isso aqui mais claro ainda, né? Então, olha só como confirmou com praticamente fechamento muito próximo das máximas aqui no Ibovespa. A média de 9 já cruzando a de 21 para cima. E já traçamos, inclusive, a projeção do pivô de alta, onde nós temos a primeira parada aqui nos 116 mil pontos. Normalmente, como a gente sabe que não existe movimento único e exclusivamente para cima, aguarda-se uma correção normal, chamada de pullback, geralmente dentro da retração de Fibonacci, e aqui a formação de um segundo pivô, levando os preços lá para a faixa dos 119 mil, que seria, na nossa visão, o ponto final desse movimento agora ascendente, inclusive
com uma bela simetria espelhada, como vocês conseguem verificar aqui dentro do gráfico, desde o último fundo, né? A gente traça uma linha imaginária aqui no meio, fica muito claro de visualizar um espelhamento com esse alvo final lá nos 120 mil pontos. E com o dólar não foi muito diferente, com o teste daquela região de fundo que tínhamos desenhado aqui no gráfico para vocês. Deixa eu colocar o gráfico diário, que ele fica um pouquinho mais claro de se visualizar aqui esse movimento. Então tínhamos desenhado aqui a possibilidade do teste novamente aqui do fundo. Ele está justamente testando esse patamar e, caso perdido, preparem-se para ver o dólar testando a última região de fundo, lá nos 4,70, que é o alvo deste pivô de baixa, bem como o fundo também desse canal de baixa que está sendo claramente desenhado aqui na moeda americana. Pode repicar? Pode. Onde é o limite? Lá no 5,12. Já deixei até desenhado isso aqui, é o desenho da semana passada, dentro daquela expectativa do vai e vem da moeda, mas, caso perdido, o pivô levaria até os 4,70. E na taxa de juros, tendo em vista toda essa movimentação que vimos falando, né, olha só o que acontece com o DI. E aqui eu já quero mostrar novamente a correlação com um indicador muito importante, que ele sensibiliza muito claramente a questão da taxa de juros, porque os agentes eles antecipam os fatos. Né? Então, olha só, continuamos com a tendência de baixa aqui no DI 25, já fez mínima novamente essa semana. Hoje, com o fato da inflação ter saído um pouquinho mais alta, ele deu uma sensibilizada, nada muito relevante, mas olha só o comportamento do IFIX. Eu já tinha mostrado aqui o índice de fundos imobiliários para vocês, mas olha só, ele está indo parece um elevador. E hoje não foi diferente, mais um dia de alta muito forte, desde a possibilidade quando começa a se falar já no segundo semestre da queda da taxa de juros, ele já vai para quase 8% de alta em um mês. Então, uma alta bastante relevante, muitos fundos imobiliários recuperando de forma muito importante aqui. Isso aqui é, na verdade, o reflexo justamente dessa expectativa que a gente vem falando há bastante tempo para vocês, em relação que o grande guidance é a taxa de juros. Se tivermos cada vez mais aproximantes do segundo semestre da possibilidade de baixar, os ativos de risco vão subir também com forma ainda mais vigorosa. E também, na nossa mentoria de hoje, a gente chamou a atenção em relação aos títulos de renda fixa muito atrelado a IPCA+, que já começaram a refletir a queda, né? Já veio lá de 6,6, 6,7 para 5,9, e tem oportunidade aqui ainda. Então, quem entrou lá no topo já está ganhando a marcação a mercado, mas dá para ganhar muito mais ainda. E aqui acho que é a última chamada, tá? Para quem ainda não se posicionou nesse mercado. Tem crédito privado bem interessante, com mais taxa ainda, tanto na parte de crédito privado bancário, como debêntures, até crise, CRAS também, vale a pena vocês darem uma avaliada. É um momento interessante de garantir, por um prazo mais longo, essas taxas gordas de renda fixa, porque elas tendem a ficar a cada semana que passa, elas vão começar a cair. Então, quem puder travar por mais tempo pode estar fazendo um negócio bem interessante. E o que aconteceu lá fora? Nós até andamos um pouco na contramão no mundo, né? Porque quando olhamos para o S&P, repare que estamos bem de lado. Não aconteceu absolutamente nada essa semana, estamos fechando no 0 a 0. Nasdaq deu uma leve subida em função ainda dessa expectativa da queda do ciclo de taxa de juros do mercado americano, como aqui trabalha com fluxo de caixa mais longo. Então, o Nasdaq já sensibiliza um pouco mais forte essa subida, já rompeu o topo prévio. E a Europa trabalha muito parecido com o movimento do S&P. Está ali tangenciando o topo, não conseguiu romper, mas não aconteceu absolutamente nada de relevante lá na Europa. Mas eu queria chamar a atenção de vocês no VIX, que continua caindo e voltou aqui para o patamar abaixo dos 20, está aqui nos 18,41, o que mostra aqui que o nível de risco, o nível de medo está mais baixo no mercado americano. Então, basta clarear um pouquinho mais essa questão ligada principalmente ao crédito,
né? Porque vira e mexe tem algum banco trazendo algum problema, traz algum estresse. Foi um pouco isso que aconteceu nos mercados por lá também. Mas uma sinalização, não precisa muito, tá? Não precisa muito para os mercados talvez começarem a andar com um pouquinho mais de força lá fora também. Isso, sem dúvida nenhuma, acaba dando aquele gás também para o nosso mercado, fora as informações positivas que estão surgindo aqui no nosso mercado também, que levaram praticamente para a formação desse pivô no semanal e o rompimento da linha de tendência de baixa no gráfico diário, como eu demonstrei. Trazendo para nós essa expectativa positiva de continuidade de movimento ascendente nas bolsas, com o primeiro alvo lá em 114, alvo final lá no 119, 120, e atentem-se ao dólar, que pode testar os 4,70. Aguardamos aí, se perder os 4,90, é bem provável que vá testar os 4,70. Esse patamar é realmente bastante importante nesse momento. Pessoal, lembrando então, está à disposição a Masterclass, super aula do Júlio para vocês aqui no YouTube. Quem for aqui da região do Vale dos Sinos, dia 23, está aqui o link de inscrição abaixo para vocês garantirem a vaga. Lá vai ser presencial, estou com um convidado super especial da Vinland. E aguardo quem for daqui, será um prazer recebê-los. E para quem for mãe, para quem tem filhos e é casado com uma mãe, um feliz Dia das Mães no domingo. Espero que vocês possam comemorar aí com as suas pessoas queridas. Desejo a todos um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!